Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa quarta-feira e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo da semana passada, onde eu comecei a falar sobre os transtornos de ansiedade. Se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, faço o convite de você pausar esse vídeo, assistir o vídeo da semana passada sobre transtornos de ansiedade, para depois continuar nesse vídeo de hoje. Porque hoje eu vou dar continuidade ao que começamos a falar no vídeo anterior, né? Então é importante que você tenha assistido para conseguir entender, né? Mas só recapitulando para dar uma introduzida no que vamos começar a falar hoje. Semana passada, a gente começou a falar sobre os transtornos de ansiedade, que os transtornos de ansiedade é um grande leque, né? Podemos fazer uma analogia de um grande guarda-chuva e que cada parte, né, desse grande guarda-chuva tem uma vertente, tem uma classificação. E aí, para facilitar, para ficar mais didático, a gente separou em dois bloquinhos. O primeiro bloco a gente conversou no vídeo da semana passada e hoje nós vamos falar sobre o segundo bloco, que são as crises de ansiedade quando associadas ao medo e ao pânico, né? Estamos então falando hoje sobre as crises de pânico. Vamos começar a entender então o que são as crises de pânico, primeiro entendendo elas por uma parte fisiológica, né? As crises de pânico, elas estão associadas a um sistema de luta e fuga. O que seria luta e fuga? Antigamente, nossos antepassados, eles precisavam caçar a sua comida, eles precisavam se expor ali na natureza, lutar com uma tribo vizinha, lutar com um leão, lutar com algum bicho para conseguir comer, para conseguir se proteger, enfim. Esse é o sistema de luta e fuga. Quando necessário, ele é ativado para que você tenha uma reação, ou de lutar ou de fugir, e às vezes, em algum caso, de paralisar. O que acontece é que hoje nós não precisamos caçar a nossa comida, nós não precisamos lutar pela nossa casa, enfim. Hoje nós não utilizamos esse sistema com tanta frequência. Nas crises de pânico, o que acontece é que esse sistema de luta e fuga, ele fica constantemente em estado de alerta, meio que ativado, esperando só um gatilho para que ele desencadeie essas sensações nervosas de luta e fuga. E que sensações são essas, né? Esse sistema de luta e fuga, ele está associado ao sistema nervoso autônomo, né, o sistema nervoso autônomo simpático, ou seja, existe uma grande liberação de adrenalina e cortisol nessas situações para que a pessoa reaja. Quando a pessoa não tem, né, de fato ali alguma coisa para ela lutar ou fugir, esse sistema ficando ativado, ele vai começar a gerar respostas fisiológicas e emocionais. Vamos então falar sobre as respostas fisiológicas que as crises de pânico geram. Elas geram sudorese, taquicardia, tremor. Ela gera uma sensação iminente de morte, né? Porque o coração acelera, a pessoa sente como se o corpo estivesse saindo, né? Cada pessoa vai ter um tipo de resposta, sente falta de ar, sente o corpo todo transpirando, suando. Isso é muito particular de cada pessoa. E os sintomas psicológicos geralmente estão associados à angústia, a medo, a sensação de que quer fugir, né? Quero correr para algum lugar, ela não sabe para onde correr, mas ela sente que aquele ambiente, de alguma maneira, que aquele ambiente, aquela situação tem uma ameaça. Às vezes, esse medo, essa ameaça, ela não é tão consciente para a pessoa. A pessoa, ela simplesmente percebe que ela está tendo uma crise de pânico pelas sensações. Às vezes, ela não consegue perceber quais são os gatilhos
que desencadeiam as crises de pânico. E aí é importante, quem tem crises de pânico, fazer um acompanhamento terapêutico, em alguns casos até mesmo psiquiátrico, para que ela consiga entender quais são os gatilhos, o que desencadeia as crises de pânico, né? É muito comum as pessoas sofrerem preconceito e falarem, esse medo, essas crises, né, não tem origem muito bem definida. Na verdade, tem. Gatilho não é a origem. Gatilho é o que desencadeia as sensações, mas não necessariamente é a origem. O que a gente pode começar a pensar como uma origem? Pensa que o nosso inconsciente ele é um sistema, né? Vou dar um exemplo aqui hipotético. Vamos pensar que uma criança lá, quando ela tinha os seus 5, 6 anos de idade, ela por algum motivo foi ao banheiro, se trancou no banheiro e depois não conseguiu abrir a porta daquele banheiro para sair. E ela ficou por volta de 5 minutos presa nesse banheiro. Para criança, o tempo ele é diferente do tempo nosso de adulto, né? Para nós, 5 minutos passa num piscar de olhos e se bobear a gente não fez nada. Para uma criança, 5 minutos é uma eternidade. E aquilo é desesperador, parece que nunca passa e que a criança ali tá presa. Aquela criança que vivenciou isso naquele momento, aquele episódio pode ser esquecido, né? E quando essa criança se torna um adulto, ela nem lembra mais da situação, mas às vezes ela está numa situação que se assemelha e que essa situação pode ser um gatilho. Por exemplo, essa pessoa tá no metrô e o metrô para e tá ali naquela parte que não tem saída, né? E aquilo pode ser um gatilho para desencadear as crises de pânico. E às vezes a pessoa pode demorar tempos e tempos para começar a desencadear a crise de pânico. A verdade é que quando as crises de pânico acontecem, fazendo uma analogia, é como se o copo já tivesse cheio. E aí cai a última gota que faz o copo transbordar. Quando esse copo começa a transbordar, é quando as crises de pânico começam. Ou seja, tem uma associação ali de coisas, de origens, né, que fazem com que em algum momento esse inconsciente entre nesse estado de luta e fuga, nesse estado de alerta, de medo constante e que começa a desencadear essas crises de pânico. Então, é muito importante a gente buscar a origem dessas coisas, né? Primeiro, entender quais são os gatilhos, né? E os gatilhos são muito particulares de pessoa para pessoa, né? E entender também qual é a origem, né? O que tem por trás dessas crises de pânico. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, que vêm com esse caso de crise de pânico, que a crise de pânico ela é um sinal de alerta do nosso inconsciente, dizendo que tem alguma coisa errada ali dentro, né? Pode ser alguma relação, alguma história não resolvida, alguma situação no trabalho não resolvida, enfim. A crise de pânico ela sempre vem com um pedido de mudança para que a gente volte para a nossa essência, né? Para que a gente volte a se olhar, volte a se cuidar e volte ali a caminhar num sentido de que faça sentido para nós, né? Mas o sentido de verdade, o sentido ali do nosso self, da nossa essência, do nosso eu superior. Então, as crises de pânico, elas sempre vêm como um sinal de alerta. E para que a gente entenda esse sinal de alerta, é importante a gente começar a entender o que ela está querendo dizer pra gente, né? O que as crises de pânico estão querendo dizer pra gente? Quais são os gatilhos? Qual é a origem daquilo, né? E para quem conhece alguém que passa, né, por essa situação, tem crises de pânico, é muito importante você acolher, né? Primeiro, não desvalidar, né? No momento que a pessoa estiver tendo a crise de pânico, não fica perguntando, mas por que você tem isso? O que será que é isso? Porque às vezes nem a pessoa sabe te responder, né? Então, não perguntar, porque isso pode gerar mais angústia, né? Segundo passo,
Esteja do lado. Às vezes a pessoa só precisa saber que ela tá segura, que tem ali alguém com ela, né? E incentive essa pessoa a perceber o corpo, ou seja, a respirar, né? A lembrar de respirar, porque às vezes a angústia é tão grande que ela esquece dessa respiração, essa respiração fica curta, né? Então, auxiliar essa pessoa a respirar no tempo dela, né? E também mostrar ali que existe uma segurança, que você tá junto e que você tá ali para esperar o tempo da crise passar, né? Também não ficar ali apressando, né? Mas calma, respira. E agora? Isso é pior também. Isso também não facilita em nada. É ouvir o que aquela pessoa precisa, né? Às vezes aquela pessoa precisa só chorar, que esse chorar alivia. Às vezes ela precisa conversar. Cada pessoa também vai ter o que é ideal, vai ter o que faz sentido para ela para ajudar a passar aquela crise de pânico. E tem pessoas que vão querer ficar mais quietinha. Então é importante ouvir aquela pessoa, o que ela precisa quando tem uma crise de pânico, o que ela precisa para que ela volte ali, para que ela consiga se equilibrar. Porque a verdade é essa, as pessoas sempre têm as respostas dentro dela, a gente só precisa ouvi-las e ajudá-las nesses momentos, né? Em alguns casos, como eu disse em algum momento desse vídeo, é importante às vezes a gente procurar uma ajuda psiquiatra para tomar algum medicamento por um determinado tempo, né? A ajuda terapêutica é essencial, né? Fazer terapia, fazer psicoterapia é importantíssimo, porque isso facilita você aí ir superando essas crises de pânico, tá certo? Então, o vídeo de hoje foi para falar aí um pouquinho sobre as crises de ansiedade. O que eu passo de exercício são os mesmos exercícios que eu passei na semana passada, né? Que é anote seus pensamentos. Quando vier uma crise de medo, valide ela, né? Não é mentira, você tá sentindo mesmo, tá? Não é bobagem. Tá bom? Então, você tá sentindo, valide, se acolha nesse momento, não fique brigando com você, não tente se questionar neste momento, apenas tente procurar coisas que te auxiliem a se acalmar. E isso é, de novo, de cada pessoa. Tem gente que se acalma pintando, tem gente que se acalma meditando, tem gente que se acalma respirando, tem gente que se acalma recebendo um abraço, isso é muito relativo de cada pessoa. E procure uma ajuda, tá bom? Procure uma ajuda terapêutica para você entender o que desencadeia e começar a entender qual é a origem dessas crises, tá certo? Então, um grande beijo a todos vocês, tá? Nos vemos no vídeo da próxima quarta-feira. Deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão de tema e nos vemos então no próximo vídeo, tá certo? Um grande beijo e até mais!